Joel. Introdução. Autoria. Há uma série de lendas extra-bíblicas sobre a pessoa e a obra de Joel, cujo nome hebraico significa Javé é Deus. Contudo, o único depoimento confiável é justamente o Sefer, o rolo, livro que leva seu nome, e na conhecida citação que Lucas faz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Também não podemos confundir o profeta Joel com qualquer uma das demais 12 pessoas no Antigo Testamento com o mesmo nome. Seu pai, Petuel, capítulo 1, versículo 1, também é desconhecido. A tradição judaica afirma que este profeta Joel é autor desta obra e que, devido à sua visível preocupação com o Reino do Sul, Judá, e a Cidade Santa, Jerusalém, teria morado na região na época em que escreveu ou ditou seu livro, durante a infância do rei Joás, 835 a 796 a.C., que viveu sob a tutela de sacerdotes por algum tempo depois de sua ascensão ao trono com a idade de 7 anos. Segundo Reis, capítulo 11, versículo 21. Propósitos. Joel compreende a intensa praga de gafanhotos e a seca severa que devastaram Judá como precursores do grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 2, versículo 31. Os gafanhotos que menciona em capítulo 1, versículo 4 e em capítulo 2, versículo 25, são mais bem entendidos se vistos literalmente, e não como representação simbólica dos babilônios, dos medo-persas, dos gregos e dos romanos, como acreditam alguns pregadores. O dia do Senhor, portanto, é o tema principal deste livro, e sua profecia envolve uma intervenção especial de Javé, Deus, nos acontecimentos da história humana, onde 3 facetas desse período de juízo divino ficam evidentes. Primeira, a histórica, isto é, a intervenção de Deus na história passada de Israel. Sofonias capítulo 1, versículo 14 ao versículo 18. Joel capítulo 1, versículo 15. E das nações pagãs. Isaías capítulo 13, versículo 6. Jeremias capítulo 46, versículo 10. E Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Segunda, a ilustrativa, em que um incidente histórico representa um cumprimento parcial do dia do Senhor escatológico. Joel capítulo 2, versículos 2 ao 11. Isaías capítulo 13, versículos 6 ao 13. Terceira, a escatológica. Este tempo futuro e apocalíptico inclui o período da grande tribulação. Isaías capítulo 2, versículos 12 ao 19 e capítulo 4, versículo 1. A segunda vinda de Cristo. Joel capítulo 2, versículos 30 ao 32. E o milênio. Isaías, capítulo 4, versículo 2, capítulo 12, capítulo 19, versículos 23 ao 25, Jeremias, capítulo 30, versículos 7 ao 9. Data da primeira publicação. O livro do profeta Joel não apresenta informações históricas que possam ser identificadas, mas há argumentos sólidos que possibilitam ligar sua primeira publicação ao século 9 a.C. Muitos biblistas, todavia, atribuem à obra uma composição ainda mais tardia, por volta do período pós-exílico, século 6 a.C., depois de Ageu e de Zacarias. Seja como for, sua mensagem não é alterada de modo relevante em razão da data de publicação que a tradição judaica e muitos dos renomados estudiosos e historiadores da atualidade afirmam girar em torno do ano 835 a.C. Esboço geral de Joel. Primeiro, uma mensagem tirada da praga e do castigo. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 17. Item A. Título da obra e o caráter da ruína. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 12. Item B. As diversas reações à ruína. Capítulo 1, versículos 13 ao 14. Item C.
A imagem da ruína. Capítulo 1, versículos 15 ao 20. Item D. A profecia relativa à grande ruína futura. Capítulo 2, versículos 1 ao 11. Item E. O encorajamento para superar a ruína. Capítulo 2, versículos 12 ao 17. Segundo, o livramento e a salvação que vem de Javé. Capítulo 2, versículo 18 ao capítulo 3, versículo 21. Item A. A promessa do resgate imediato. Capítulo 2, versículos 18 ao 27. Item B. A promessa do resgate num futuro escatológico. Capítulo 2, versículo 28 ao capítulo 3, versículo 21. A. Seu início escatológico. Capítulo 2, versículos 28 ao 32. B. Seus julgamentos e condenações. Capítulo 3, versículos 1 ao 17. C. O final apocalíptico. Capítulo 3, versículos 18 ao 21.